Bom dia com as bênçãos do Senhor. Estamos iniciando um programa de saúde sobre o tema geral Saúde para a Eternidade. O primeiro tema a ser abordado será sobre os fundamentos da saúde. E nesta questão, para entendermos esse fundamento da saúde, é necessário compreender o significado do plano da redenção. Um texto que nos ajuda muito nesse sentido é o que está no livro de Educação, página 125. E diz assim: o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Então, quando se fala de redenção, significa a restauração da imagem de Deus na alma humana. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este texto está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, na página 246. Então, todo o fundamento da saúde repousa na restauração da imagem de Deus na alma humana. Mas o ser humano, ele está formado por 4 dimensões. A dimensão física, que é o corpo; a dimensão mental, onde está a percepção, discernimento, raciocínio, memória; a dimensão psicossocial, onde estão os relacionamentos afetivos; e a dimensão espiritual, onde está a comunhão com Deus. Isto significa que para nós termos saúde, nós temos que cuidar dessas 4 dimensões e ainda viver num ambiente saudável, que é a vida no campo, de acordo com o projeto de Deus. Agora, por que é necessário que seja assim? Porque afetando qualquer uma dessas 4 dimensões, estamos afetando o conjunto como um todo. Elas não são independentes. Afeta um, afeta a outra. No livro Ciência do Bom Viver, página 241, diz: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Vocês percebem que esse texto não está falando apenas dos problemas relacionados com o cuidado do corpo, como uma alimentação errada, desnutrição, falta de exercício físico. Mas os pontos apresentados aí, o primeiro grupo seria desgosto, descontentamento, desconfiança, que estão na dimensão psicossocial. Remorso e culpa estão relacionados com a dimensão espiritual. E a ansiedade, tem um componente físico, que muitas vezes uma pessoa desnutrida, o corpo fica muito ansioso na necessidade desses nutrientes. E aí ele tende a comer a toda hora. É muito importante entender essa relação para não comprometer o desenvolvimento da nossa natureza espiritual. Porque afetando um, afeta seu conjunto. Agora, sempre temos que ter em mente que o corpo e a mente são inseparáveis. Na meditação matinal, Exaltai-o, no dia 15 de setembro, diz o seguinte, citando 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Olha que interessante. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí se refere ao nosso corpo. Agora, na mesma meditação, no mesmo dia, diz: uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Conservar o físico em condição saudável a fim de desenvolver-lhe a resistência, para que cada parte do maquinismo vivo funcione harmonicamente,
É isso que deve constituir o primeiro estudo em nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Condescender com o paladar à custa da saúde é ímpio abuso dos sentidos. Interessante, não? Realmente vai muito além do que nós podemos imaginar. Agora, nós temos 4 dimensões. A questão é, por onde deverá começar essa restauração? Observe mais este texto que está na mesma meditação, na mesma página. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. E observem o que diz a continuação. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana, que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão, a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu. A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Essa meditação, esse trecho da meditação está na página 313 do livro Saltaio, que é o dia 15 de setembro. Agora, outro ponto importante é, como eu perguntei anteriormente, por onde começa essa restauração? Porque o corpo e a mente são inseparáveis. E veja o que diz o Senhor. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começará a ruína. Adão caiu pela condescendência com o apetite, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus. Cristo começou sua obra de redenção, isto é, restauração, reformando os hábitos físicos do próprio homem. Então, quando nós pensamos em santificação ou regeneração do caráter, o que se está falando é de redenção, é a obra de Cristo que ele veio fazer aqui na Terra e que é continuada pelo Espírito Santo. É transformar-nos à imagem e semelhança de Deus. Agora, por onde começa essa obra? Pela alimentação, porque a alimentação afeta o funcionamento do cérebro. E observem aqui o que está escrito na mesma meditação, na mesma página. A intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde, como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. Então, o corpo e a mente são inseparáveis. E diz, na mesma meditação, a necessidade dos homens desta geração chamarem em seu auxílio a força de vontade, fortalecida pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás e vencer a mínima condescendência com o apetite pervertido, é 2 vezes maior que de algumas gerações passadas. Por quê? Porque são 6.000 anos de pecado, o homem tem se degenerado de geração para geração, e hoje tem menos capacidade, menos força de vontade, menos resistência, então precisa um esforço muito maior. Só que aí vem o auxílio divino. Por isso diz, nessa meditação, na mesma página, o Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza, para que no poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte para vencer o apetite e a paixão, fazendo-se vitorioso em todos os pontos. E isto porque, como está escrito, os hábitos físicos têm uma importância muito maior do que nós normalmente pensamos
com respeito ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Então, não é somente o aspecto da saúde física, o que geralmente as pessoas les preocupa é problemas físicos, mas lembre-se que nós temos 4 dimensões que afetando uma, afetamos o conjunto. Então, as faculdades morais são afetadas, a faculdade mental é afetada, e assim por diante. Agora, quando nós pensamos em esse desenvolvimento espiritual, naturalmente temos que pensar que a Bíblia é como um todo nesse processo. Agora, a Bíblia ela foi construída seguindo o pensamento judaico, enquanto que nossa maneira de pensar segue um padrão do pensamento grego. O pensamento judaico é o pensamento da fé. Quando a Bíblia fala crer, isso significa, literalmente, praticar. Agora, o mundo que vivemos foi permeado pelo pensamento grego, dominado pelo conceito do dualismo, onde o corpo se considera separado da alma. Então, negligencia-se o cuidado do corpo porque considera-se o corpo perecível. E a pessoa não entende que se afeta o corpo, afeta a alma e afeta o ser como um todo. Então, para nós compreender a mensagem bíblica, nós precisamos lembrar-nos que nossa mente foi estruturada a pensar como grego, enquanto que a Bíblia foi produzida por um pensamento judaico. Então, nós temos que assimilar uma nova forma de pensar, e essa nova forma é só pelo contato constante com a Sagrada Palavra de Deus. E isso vai transformando nosso ser e enxergando qual é a vontade de Deus. O pensamento judaico é completamente diferente do pensamento grego. Entende-se que o ser humano é um ser holístico, isto é, as 4 dimensões estão intimamente integradas entre si, e afetando-se uma delas, afeta-se o todo. Então, para compreender as impressões do Espírito Santo e ter uma percepção clara da Palavra de Deus e ter a resistência mental para praticar a Palavra de Deus, a revelação inspirada por Deus ensina que devemos ter hábitos físicos saudáveis. No livro Temperança tem um texto muito esclarecedor. Diz assim: nenhum de vós tem visto a necessidade de reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, e é o cumprimento do Salmo 91, 1000 caindo de um lado, 10.000 à direita. Então diz, vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança, unicamente, é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. O fundamento, o alicerce. Alicerce é a temperança. É o fundamento que permite o desenvolvimento integral do ser humano como um todo, mentalmente, relacionalmente e espiritualmente. E temperança são hábitos físicos corretos. Acredita-se, hoje, esse é o pensamento geral, acredita-se estar com má saúde quando existe algum mal-estar sentido ou percebe-se um mau funcionamento do organismo. Mas, qual o conceito correto de saúde? O conceito correto de saúde é: saúde não é meramente a ausência da enfermidade, porém o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual. Não é necessário ter uma doença para ter má saúde. O simples mal-estar físico ou mental, ou psicossocial ou espiritual é um sinal que um processo de doença está em andamento. Isto é, depois de comer, preciso sentir-me bem. Depois de dormir, preciso sentir-me bem. Os relacionamentos precisam ser agradáveis. Ao estar em casa, ou no lugar de trabalho, ou na igreja, preciso sentir-me bem. Espiritualmente, na comunhão com Deus, na presença dele, precisa ser o lugar de maior prazer, satisfação e alegria do ser humano. Quando não nos sentimos bem em qualquer uma dessas dimensões, significa que estamos, de alguma maneira, afetando a saúde como um todo. Pode-se concluir que a saúde não é obra do acaso. Saúde é o resultado de um estilo de vida saudável. Prezados amigos e irmãos, que Deus nos ajude a compreender, concedendo-nos iluminação do alto,
que precisam de uma reforma, junto a um reavivamento que nos preparem para a vinda do Senhor Jesus. Porque todo o desenvolvimento espiritual, todo o crescimento mental, todo o fortalecimento físico e de relacionamentos, seja no lar, no trabalho ou na igreja, serão saudáveis quando os hábitos físicos forem saudáveis. Porque a temperança é o fundamento de todas as graças a serem alcançadas. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos nós. Amém. Pelas razões já expostas, nós vamos continuar estudando esses temas ao longo de vários vídeos, mostrando que a temperança realmente é o fundamento de todas as graças a serem alcançadas. Por isso, irmãos e amigos, eu recomendaria se inscreverem no canal YouTube Saúde para a Eternidade, para poder participar de todos os vídeos e ainda divulgar para outras pessoas. Agora, se precisa mais informações detalhadas, pode entrar em um dos vídeos que estarão disponíveis no canal, com orientações para inscrição no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Que o Senhor os abençoe e que tenha em mente que este conhecimento é necessário em nosso preparo para o encontro com o Senhor Jesus, principalmente nos colocando nas mãos do Senhor, para fazer com que outras pessoas se inscrevam no mesmo canal, para que eles também, você falando ou não falando, uma vez inscritos, vão receber as notificações e vão poder acompanhar todos os outros temas de saúde. Que as bênçãos do Senhor estejam com todos. Amém.